E aí galera, aqui é Gerson Ribeiro e esse é o meu vídeo da crítica do filme Quarteto Fantástico, Os Primeiros Passos. Nesse vídeo eu vou dar minha crítica do filme Quarteto Fantástico, Os Primeiros Passos, dando os prós e os cons do filme, a minha nota e se eu acho que vale a pena ou não assistir esse filme. Então, sem mais delongas, vamos começar. Começando pelos prós do filme, o primeiro pró é o fato de que todo mundo no elenco fez um trabalho incrível interpretando não só o Quarteto Fantástico, mas os dois vilões do filme. Shala Ball, a Surfista Prateada, e Galactus, o Devorador de Mundos. Na minha opinião, a atuação principal do filme que me impressionou foi do ator que fez o Tocha Humana. Porque nos filmes originais, o Tocha Humana foi interpretado como sendo um cara que não se importa com nada, meio mulherengo, meio que o moleque do grupo. O que ele é nos quadrinhos. Nesse filme, ele é mais ou menos, ele gosta de ficar fazendo muita piadinha, mas uma coisa que esse filme fez, que nenhum dos outros filmes fez antes, foi mostrar o tanto que o Johnny é inteligente. Nesse filme, eles estão recebendo umas transmissões esquisitas e ninguém sabe ou tem tempo de ver o que é. Então o Johnny, ele se dá o trabalho de tentar ver o que é, ele consegue acabar traduzindo o fato de que é uma mensagem da Surfista Prateada. E com essa mensagem, ele consegue usar para aprender a língua dela inteira em alguns dias. Um ser humano normal conseguiu aprender uma língua alienígena em alguns dias. Esse é o nível de inteligência que o Johnny tem nesse filme. O que faz sentido, né? E que é um sopro de ar fresco comparado às outras interpretações do Johnny, porque nos quadrinhos ele não é um gênio do mesmo nível do Senhor Fantástico ou do Homem de Ferro, mas ele é incrivelmente inteligente. Também nesse filme, o Pedro Pascal ele fez um trabalho fantástico como o Senhor Fantástico, né? E a Vanessa Kirby como Mulher Invisível. A gente realmente acredita que eles são dois pais de primeira viagem que estão tendo que equilibrar o fato de que eles vão ser pais e são super-heróis, né? E lidar com o fato de que o vilão principal do filme quer capturar o filho recém-nascido deles. Então a atuação dos dois foi absolutamente brilhante. A gente realmente acredita que o Pedro Pascal é um cientista genial, mas que está sob muita pressão de achar uma solução para um problema que é basicamente o apocalipse. Outro pró que eu achei incrível é a estética desse filme. Para vocês que ainda não viram o filme ou não viram o trailer, a estética desse filme é baseado nos filmes de ficção científica dos anos 50, daqueles que todo mundo usava roupa de astronauta e os carros voavam. E nos anos 50 e 60, para quem não sabe, muitos lugares nos Estados Unidos tentaram adotar esse tipo de estética na arquitetura de vários prédios e ruas, mas acabou não vingando muito. Mas até hoje dá pra gente ver em alguns lugares, tipo Los Angeles e São Francisco, eles têm essa estética que é meio futurístico, mas também é meio retrô. Esse filme, usando a desculpa de que se passa num universo alternativo, adotou essa estética e deu muito certo. Porque também é um tipo de homenagem, né, ao fato de que os quadrinhos do Quarteto Fantástico começaram bem no começo dos anos 60. Eu acho que foi 1962, alguma coisa assim. Tanto que eles são até hoje chamados, né, de a primeira família da Marvel. Então, a aparência, o cenário do filme inteiro ficou incrível de se ver. O meu próximo pró, o meu terceiro pró, é o fato de que os dois vilões desse filme são incríveis. Geralmente, quando um filme de herói tem mais de um vilão, fica meio difícil, né, equilibrar qual deles vai aparecer mais, qual deles é o vilão principal, mas esse filme consegue equilibrar os dois de uma excelente maneira. Primeiro, a Surfista Prateada. Ela não é só uma vilã qualquer, ela tem um arco principal no filme e a gente realmente se conecta com ela, especialmente com a relação entre ela e Tocha Humana. O que é meio engraçado, porque eles meio que copiaram esse ponto cinematográfico
de Quarteto Fantástico, Surfista Prateado, em 2007. Nesse filme, a Surfista Prateada meio que pinta um clima entre ela e o Tocha Humana, e na versão de 2007 pintava um clima entre o Surfista Prateado, o Norrin Red, e a Mulher Invisível. Esse filme faz a mesma coisa, mas de uma maneira muito melhor, porque nesse filme a Surfista Prateada e o Tocha Humana têm muito mais química. Outro ponto incrível no departamento dos vilões é o fato de que não só o Galactus é realmente baseado na versão dele dos quadrinhos, mas ele é assustador pra caramba. Porque até hoje a gente tá meio traumatizado, né, com o fato da Fox ter transformado ele meio que numa nuvem, num desastre natural no filme de 2007. O que ficou uma porcaria, né? Qualquer fã dos quadrinhos pode dizer que aquilo lá, algum executivo da Fox deve ter fumado alguma coisa para ter autorizado essa ideia, porque a ideia foi uma droga. Nesse filme, não só a gente tem o Galactus igual o da revistinha, mas ele é incrivelmente assustador. Não só pelo tipo de presença que ele dá no filme, mas pelo fato de que o ator que interpreta ele tem uma voz super grossa, super ameaçadora. Então, toda vez que ele aparece na tela e que ele tenta conversar com alguém, a gente sente um arrepio quando ele aparece. Eu acho que ficou incrível isso. O meu quarto e último pro sobre esse filme é o fato de que a gente não sente o tempo passar. Esse filme tem mais ou menos 1h59 e a gente não acha que é um filme grande. O que é, né, para um filme? Geralmente os filmes têm 1h40, 1h45. Esse filme é quase 2 horas e a gente não sente o tempo passar. A maioria das cenas é de ação e as cenas que é sobre diálogo e exposição, a gente não sente o tempo passar. Então isso foi outra coisa muito boa desse filme, porque uma das reclamações que vários filmes da Marvel têm é que a maioria dos filmes é 2h30, 2h40 e que eles ficam muito tempo colocando coisa desnecessária. Um filme de 2h40 podia ser de 2h20. E nisso eu concordo. Por isso que eu acho que nesse filme uma coisa é, por um lado é bom e por um outro lado é ruim. E eu vou explicar por que na minha lista de cons, que vem agora. O meu primeiro con desse filme é o problema de que eu acho que esse filme devia ter sido um pouco mais longo. Eu acabei de mencionar que muitos filmes da Marvel que são longos, eles colocam coisa que podia ser cortada. Nesse filme foi o contrário. Esse filme podia ter usado mais ou menos uns 30 ou 40 minutos a mais para colocar mais cenas, porque esse filme está muito preocupado, focando na ideia principal, que é a luta entre o Quarteto Fantástico e o Galactus, o Devorador de Mundos. Então muitas coisas, tipo o romance entre o Tocha Humana e a Surfista Prateada, eles cortaram, tipo... a gente ainda vê isso no filme, mas eles meio que cortaram 80% disso. Outra coisa que eles cortaram foi o fato de que pra quem não sabe, o Ben Grimm é o membro do Quarteto Fantástico que é todo feito de pedra. Ele também tem uma namorada no filme, mas a gente não vê eles passarem muito tempo juntos justamente por causa disso. Por isso que eu acho que esse filme podia ter usado mais ou menos meia hora a mais. O segundo con é o fato de que a gente não vê o John Malkovich hora nenhuma no filme. E isso é um problema que muitos filmes da Marvel têm feito desde 2018 em Vingadores Guerra Infinita, que é, eles colocam uma cena no trailer, a gente fica super empolgado, mas quando a gente vai ver no filme, essa cena é cortada. E nesse ponto, acho que foi uma das piores coisas que a Marvel já fez nos filmes, porque cortar uma cena ou duas faz sentido, mas eles cortaram um ator inteiro do filme, que estava bem prevalecente nos trailers. A gente viu o John Malkovich no trailer, a gente pensava, qual personagem que ele vai ser? Será que ele vai ser o Franklin Richards no futuro? Será que ele vai ser algum vilão? Será que ele vai ser o servo do Dr. Destino? Todo mundo ficou especulando por meses, né? Mas aí quando a gente vai ver o filme, ele não aparece a hora nenhuma. Outra coisa que não faz sentido, se é pra cortar a cena dele de qualquer jeito, pra que contratar ele? A Marvel deve ter gastado no mínimo $1 milhão.
para contratar um ator do calibre dele e ele não aparece a hora nenhuma. Então isso não faz sentido. Porque, pra quê, né? O meu terceiro problema com esse filme é o fato de que o Coisa, o membro do Quarteto Fantástico, que é feito de pedra, ele não tem muito problema com a aparência dele nesse filme. Um dos pontos principais dele nos quadrinhos e nos filmes originais é o fato de que não só ele odeia a aparência dele, mas muita gente do público tem medo dele, porque ele parece ser um monstro, apesar de que ele é um dos membros mais gente boas do time. Nesse filme, a única coisa que aparece dele tendo algum problema com a aparência é o fato de que ele é meio tímido ao redor da... nem tanto da namorada dele, mas o interesse romântico. Ele meio que fica com medo de falar com ela. O filme dá a entender que é por causa da aparência dele, mas devia ter especificado, né? Nesse filme, não. Ele é uma celebridade com fãs e tudo mais. E isso meio que tira um pouco do desenvolvimento dele como personagem que a gente vê nos quadrinhos. Isso é uma coisa que o filme podia ter feito um pouquinho melhor. O meu último problema com o filme é o fato de que, e isso pode ser meio esquisito, mas o fato de que o Quarteto Fantástico, e para quem ainda não assistiu o filme, um aviso de spoiler, eles vencem no final. Porque na cena pós-crédito de Thunderbolts, os Novos Vingadores, a gente vê a nave do Quarteto Fantástico aparecendo no universo 616, o universo principal da Marvel. E a cena pós-crédito, junto com o trailer desse filme, deu a entender de que o Quarteto Fantástico ia perder no final e o Galactus ia destruir o mundo deles, mais ou menos igual o Thanos fez no final de Guerra Infinita. E aí que ia acabar que eles iam ter que trocar de universo. Depois que eles chegassem no universo novo, eles iam ter mais ou menos um segundo round com o Galactus em um filme dos Vingadores ou no próximo filme do Quarteto Fantástico. E esse é um problema que eu tive também no filme do Deadpool e do Wolverine. O fato de que o Wolverine volta para o universo dele no final do filme. O Quarteto Fantástico, eles ficam no universo 838, eu acho. Que eu acho que é 838. Eles não vão para o universo 616. Porque esse filme prometeu introduzir o Quarteto Fantástico como o Quarteto Fantástico principal da Marvel, né? Mas eles ficam no mundo deles, igual o Deadpool. O filme Deadpool e Wolverine prometeu que ia colocar o Deadpool na Marvel, no universo Marvel principal, mas ele acabou continuando no universo Fox. Então a gente não sabe como que eles vão fazer para conseguir justificar eles serem o Quarteto Fantástico principal da Marvel. Pois é, galera, esses foram os prós e os cons do filme Quarteto Fantástico, os primeiros passos. Se eu tiver que dar uma nota, eu dou nota 10, viu? Esse filme foi, em outras palavras, fantástico. Para quem gosta de filme de herói, eu recomendo. Para quem gosta de filme de ficção científica, eu recomendo. E para quem só gosta de assistir um bom filme, eu mais do que recomendo. Esse filme realmente vale a pena. Pois é, galera, aqui é Gerson Ribeiro, esse foi o meu mais recente vídeo. Vejo vocês na próxima. Até mais!